evento, né? Mas, infelizmente, a gente sempre está tão lotado de coisa que fica complicado de participar. Eu lembro da Ângela, em 2021, a Ângela lembra, num sábado de manhã, eu fiz a mediação do livro do Walter Hugo Mãe, né? O Filho de Mil Homens. E aí vocês lembram que eu estava muito triste por causa do meu pai, né? E que acabou falecendo depois, 4 dias depois daquele evento, né? Foi no sábado, na terça-feira o pai faleceu, né? E aquele sábado de manhã foi muito importante para mim, foi muito bom estar com vocês naquele dia, falando de uma obra tão bonita como é O Filho de Mil Homens, né? E hoje estou aqui falando de um dos meus autores preferidos, os meus alunos já sabem, né? Quando fala de Mia Couto, é a Rosana que fica antenada, não que eu entenda do Mia Couto, mas eu gosto muito dele, gosto da escrita dele, ele me encanta, né? Desde que eu li, o primeiro livro que eu li dele, aquele que tem um título enorme, Um Lugar Chamado Terra, Um Rio Chamado Saudade, Tempo. Eu me encantei, e aí a Beri nem perguntou, né? Ela colocou lá Mia Couto, e daí já colocou meu nome junto, e eu disse, então tá. Como é um conto, né? O conto é mais fácil mais fácil, não, né? Mas ele é mais objetivo, então mais sintético, né? Mais fácil de ser trabalhado. Eu não tinha... eu não tive oportunidade de pegar o conto antes e me debrucei sobre ele hoje de manhã. Eu já tinha lido o livro e foi ótimo voltar para ele, né? Que é do Fio das Miçangas. Eu sempre digo que esse aqui é um excelente livro, uma excelente porta de entrada para a escrita do Mia Couto. É um dos primeiros livros, se eu não me engano, dele, de contos, pelo menos, e ele é muito simples, são contos pequenos e contos mais fáceis, né? Fáceis, assim, fácil acho que nunca é, né? Mas eles eles fluem, parece, mais, né? Até por serem menores. Então, quando alguém fala, mas por onde que eu posso começar com Mia Couto? Eu recomendo sempre esse livro do Fio das Miçangas, porque eu entendo que é uma excelente porta de entrada, pelo tamanho dos contos, mas que mantém o jeito Mia Couto de escrever, né? Ele é absolutamente encantador. Eu não lembrava do conto, eu sempre pego esse livro aqui, eu leio para os meus alunos, aquele das miçangas, do Fio das Miçangas? Não, é um outro. Os Machos Lacrimosos, às vezes eu leio. O Menino que Escrevia Versos, que eu adoro esse conto, O Menino que Escrevia Versos, né? Então, e a Saia Amarrotada, que eu também gosto muito. E eu não lembrava desse conto aqui. Eu devo... aliás, lendo hoje de manhã e olhando ele linha por linha, né? Como ele é bem pequenininho, eu me dei o trabalho de botar uma régua e olhar palavra por palavra. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso ler de novo, né? Não só o Mia, tem uma carrada de livro que eu preciso ler de novo, mas eu sou tão afoita com leitura que eu preciso primeiro terminar os que eu tenho aí, que não são poucos, e aí a gente vai na Feira do Livro e compra mais uma carrada e meia, né? Já disse, Feira do Livro e Agropecuária é lugar proibido para mim, floricultura, aliás, é lugar proibido, não deveria entrar, porque é terrível, né? Mas vamos lá, então. Ele é um conto gracioso, né? Assim, quando a gente lê eu entendo, assim, ele é leve, ele é encantador, ele é apaixonante, é um conto apaixonante, né? Eu acho que a gente é fisgado pelo jeito Mia Couto de ser, de escrever, já nesse conto, assim, já no começo dele, né? Então, eu vou tecer algumas considerações, mas a gente está num grupo bem
íntimo aqui e, né, cada um vai tecendo as suas considerações também, porque, obviamente, são as impressões que cada um de nós vai tendo a partir das suas próprias experiências. Nossa, falei disso ontem à noite na aula de linguística aplicada. Então, há algumas coisas que ficam muito evidenciadas e outras coisas que nos tocam a partir das nossas experiências individuais, né? Então, eu vou ler um pouco, interagir com vocês, botei o texto aqui do lado. Então, é um texto que está escrito na terceira pessoa, né? Aquele narrador onipresente, ele sabe do que está acontecendo, mas é muito interessante que, apesar de ele ser um narrador que vai contar a história... Rosana, você tem que... ficou mudo. Mas não está mudo. Agora tá certo. Você não pode ir para trás, você tem que ficar nessa posição. O problema é que a minha cadeira aqui tem... Eu tenho duas telas, né? Então eu não consigo me aproximar muito também. Mas vamos lá. Nessa posição. Vão dando um toque aí, vão me interrompendo, né? Então é interessante que, apesar desse narrador ser aquele narrador que mais ou menos a gente encontra nos contos normalmente, que vai contar uma história, ele se faz muito presente nas palavras que ele escolhe, e nessas palavras ele já deixa, o Mia Couto já deixa muito claro de que lado da história que ele está, né? Por quem que ele também está apaixonado na história. E é muito engraçado, porque isso é ali no início, na primeira linha já, né? Quando ele diz assim, a aranha. Esse A é um artigo definido, né? Mas que se não tivesse aquela aranha, ficaria qualquer aranha, uma aranha, né? E ele diz assim, a aranha, aquela aranha. E aquela é um pronome demonstrativo, é como se ele dissesse, a aranha aquela, né? Meio dizendo assim para a gente, nossa, nós estamos, ela está perto de nós, né? Ele já vai dizendo assim, é aquela ali, ó, estão vendo? Aquela ali, né? Como se todos nós conhecêssemos a aranha, né? Quando a gente diz assim, não, é aquela pessoa ali, ó, aquela lá, né? E aí, um pouquinho adiante, ele faz um certo jogo de cumplicidade com essa palavra, com a aranha. Logo depois, já no segundo, terceiro parágrafo... Rosana, não dá para ouvir. Meu Deus, então não sei o que é. Eu acho que é coisa da nossa própria conexão, de repente. Eu acho que você não pode se mexer tanto. Você está se mexendo muito na cadeira, tem que ficar mais fixa. Ai, ai, ai. Eu estou ouvindo normal, viu, gente? Então talvez são vocês. Não estou perdendo, não. Tá inteira. Pois é, então é Univille, para variar, né? Eu vou tentar colocar microfone, mas eu estou achando que se a Ângela está ouvindo, a Daniela e a Vanessa também estão ouvindo? Sim, eu escuto normal. Pois é, gente, então... Eu acho que é da internet, prof. Então é nosso problema aqui. Que pena. Bom, então vamos lá, vou tentar não me mexer tanto. Ficar parada, né? Estátua, brincar de estátua. E é interessante que logo depois ele começa ele chama assim essa proximidade, né, que ele faz a gente ter com essa aranha, aquela aranha, né? Ele diz assim, daqui a pouco, nossa aranhinha. Né? Então, é muito engraçado, porque além de ser, não é mais aquela aranha, é a nossa aranha, como se todos nós conhecêssemos. E ainda ele põe no diminutivo, que normalmente costuma ser uma coisa que a gente aprecia. É uma aranha, parece pequena, né? A mãe aparece depois, é filha, mas tem esse caráter de uma coisa inocente, né? Ela é a nossa e é pequena, é uma aranhinha. Como é ruim de falar essa palavra? Ela é uma aranhinha, né? Então, as palavras que ele vai usando no decorrer do texto vão mostrando a sua empatia para com essa aranha
menor, né, para essa aranha, a aranha tecelã, aqui, fazendo agora uma analogia com o texto da Marina Colasanti. E aí as palavras escolhidas, não só essas para se referir à aranha, a gente percebe que é aquela coisa bem Mia Couto, né? Aliás, eu fui procurar algumas coisas, então até inventaram um verbo, Mia Coutear, né? Achei, ops. E a palavra alfaiatava. Veja, não é costurava, ele poderia dizer costurava. Não, é mais do que costurar, é trabalho de alfaiate. O que ela fazia, o que ela tecia, era um trabalho de alfaiate. Então, ao usar a palavra alfaiatava, o Mia marca que é um serviço profissional, né? É um serviço de alguém que entende do negócio. E aí ele coloca lá, eu acho interessante que ele diz assim, distraçoeiras funções. Sim, também vou falar dela daqui a pouquinho já. Que é interessante, né? Que ao mesmo tempo que é profissional, isso. Ele joga. Exatamente. Na verdade, a ideia do Mia o dialógico aqui do trabalho e da arte. Né? Essa é a grande discussão do texto. Né? E aí ele vai falar de rebrilho das manhãs. Eu fiquei imaginando assim, nós temos uma propriedade, agora já temos duas, né? Mas propriedades rurais, e é muito engraçado quando a gente acorda de manhã, às vezes tem realmente umas teias de aranha que são gigantes, né? Não sei como é que elas são muito rápidas, e é muito bonito, aquilo é uma verdadeira obra de arte. E quando está molhado pelo orvalho, e aí o sol começa a bater, é muito bonito, né? Ela reflete esse brilho e daí o rebrilho das manhãs, né? Eu fiquei imaginando isso. E aí ele coloca mais uma coisa que eu achei fantástico, quando ele diz assim, primavam obras, uma espécie de trocadilho que ele faz com a ideia de obras-primas, né? Não são não é qualquer coisa, é uma obra-prima, né? E aí ele fala de... Se multiplicavam. Obras-primas que se multiplicavam. Exatamente. E aí ele vai falar depois de rendas e rendilhados. Quando a gente olha uma teia de aranha, ela lembra muito, né? Uma toalha de mesa, daquelas que a gente compra em Floripa, né? Ou que as mães, as avós da gente faziam. Eu também já fiz alguma coisa, né? Que são aquelas rendas, é muito bonito, né? E aí, isso que a Thaisa falou, além das brincadeiras com algumas palavras, o distraiçoeiras funções, né? Eu fiquei me perguntando por que ele botou distraiçoeiras. Não é só uma distração, mas também essas distrações podem ser traiçoeiras. Isso mesmo. Né? Tudo sem... Outra brincadeira que ele faz, tudo sem fim nem finalidade. Que essa é uma das grandes temáticas, né? Qual é a finalidade, afinal de contas, do negócio? E aí ele brinca, tudo sem fim, nem finalidade. A brincadeira que ele faz nitidamente com a palavra fim, né? Ops. Tudo bem? Tudo bem. E aí depois, então, ele vai colocando que a gente observando o texto, nenhum personagem tem um nome propriamente dito, né? Você tem a aranha, a aranhinha, a mãe, aranha, humanos, e somente o Deus dos bichos que está com letra maiúscula, né? Que tem uma pequena identificação, digamos assim. E o texto... Se destaca. Se destaca, exatamente. Eu só estou fazendo esse primeiro apanhado geral, né? Depois eu vou entrar na questão do texto, da temática. E ele lembra muito uma fábula, porque tem animais e
e são os animais que falam. Eu lembrei muito forte, eu acho que todos nós meio que lembramos muito fortemente, eu até diria que é quase que uma releitura, né, da fábula da cigarra e da formiga. Sim. Né? Porque ele vai falar dessa aranha que tece, e é a cigarra que canta, e a formiga que trabalha, né? E a mãe queria que a menina trabalhasse. Então, a temática central, pelo menos no meu modo de entender, é essa coisa do trabalho e da arte, né? Que é dos dois textos, e atravessada pela ideia do utilitarismo, mas também da arte, não só do trabalho é meio evidente, mas da arte também, né? Que no conto da cigarra e da formiga não se tem. Né? A arte leva à morte, né? da cigarra. Enquanto que aqui não é. Na verdade, a gente não sabe muito bem o final, né? Não tem um final assim, não. E o trabalho nesse texto, ele, para mim, tem, eu pelo menos acho que ele tem uma dimensão enorme, assim, gigante. O texto vai falar desse trabalho, né? Um trabalho de arte e um trabalho para sobrevivência, né? E é interessante como que o Mia marca, que ele define, que o trabalho define o que você é e o que você não é. Né? Eu fiquei pensando muito nisso. Se você pertence a uma espécie ou não pertence a uma espécie. Então, como a coisa do trabalho está impregnada na história dessa aranha, mas que reflete a nossa história. Quantas vezes nós somos chamados de a professora Rosana e não a Rosana? O médico, aliás, médico às vezes a gente nem chama pelo nome, né? O professor ainda até chama, mas o doutor, a secretária. Então, a gente é muitas vezes definido pela profissão que nós temos. O advogado é doutor, né? Exato. Eu fiquei me lembrando na Alemanha, né, que o meu genro sempre fala que na Alemanha o título de doutor é acrescentado ao nome da pessoa na carteira de identidade. Então, vocês imaginem, a pessoa chama-se, né, doutora Rosana Amara, mas meu nome não foi... O doutora não foi algo que eu ganhei do meu pai e da minha mãe, né? Então, como é marcado, e a gente sabe que essa tradição do trabalho é muito forte, principalmente no universo mais tradicional, né? Então, o trabalho marca as pessoas. E aí, às vezes, europeia, né? Tem que deixar bem principalmente na europeia. Aí você pensa assim, a mulher trabalha em casa, tem uma filha que não trabalha fora. Aliás, nenhuma das duas, né? Só que a Raquel trabalha online, né? Mas a Esther não trabalha fora de casa, ela não exerce uma profissão. Embora tenha, ela não exerce uma profissão. E aí a gente diz assim, não, ela só é dona de casa. Então, a gente também hierarquiza esses trabalhos, né? É muito maluco isso. E aí, no texto, o Mia coloca assim, marcando muito fortemente essa coisa do trabalho com a espécie, né? Ele tem uma frase no texto: todo o bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções. Não é só aracnídeo, é um bom aracnídeo. É aquele que sabe que tem que fazer teia, porque a teia é para ele trabalhar. E daí ele brinca, né? Muito bonito, ele fala essa coisa séria, todo bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções. 2 pontos. Lençol de núpcias, armadilha de caçador. Aí ele quebra, né, com essa coisa para dizer assim, lençol de núpcias, né? E é uma imagem bonita, se a gente pensa numa teia, né, como um lençol, é muito bonito. Então, a própria definição de trabalho no texto, na minha forma de ver, está em jogo.
É o trabalho como o que garante o sustento, a sobrevivência, ainda que a custo de monotonia, do desamor, do não enxergar o que há de belo nas coisas. Interessante observar, gente, que a aranha também trabalha. Uhum. Ela também está fazendo teias, né? Ela não está se furtando ao trabalho. Então, o trabalho está presente em todo momento aqui. A questão é como que a aranha vê, a aranhinha, nossa aranhinha, aquela aranhinha, como que ela vê o trabalho? O que o trabalho significa para ela? O que fazer aquela tessitura significa para ela, né? Então, ao mesmo tempo, parece sobressair um pouco a ideia do dom, do destino. Não sei se vocês perceberam isso, mas em alguns momentos passa a impressão de que era o destino ao mesmo tempo que você tem o destino da mulher, principalmente, que tem que trabalhar e tal, ela não, ela tem ela tinha esse desejo, alguma coisa nela que não se sabia explicar. Fala, Isa. Não, é porque eu ia comentar exatamente quando a professora falou sobre a mulher, eu estava pensando, por exemplo, até em um título que uma mulher recebe quando ela vira mãe, por exemplo, que é um trabalho, é muito trabalhoso. Por exemplo, a origem do trabalho de parto, por exemplo, a origem do significado de trabalho que vem daquele objeto escravocrata e tal. Então, o trabalho de parto, como uma mulher é marcada depois que ela se torna mãe, né? Que daí não é mais o nome dela, é a mãe, entendeu? Então, é bem... Exatamente. Marca espécie, né? A gente fica marcado, o trabalho marca uma categoria, ele categoriza a gente. Categoriza, então, isso mesmo. Categoriza. E aí eu acho que a gente deixa de... Veja, que o Mia ele não está criticando o trabalho. Ele está... Porque a aranha trabalha. Mas a minha forma de ver, ele está criticando esse olhar sobre o trabalho. Olhar sobre o trabalho, isso mesmo. O que esse olhar, o que significa esse trabalho, né? Então, parece assim, que a aranhinha, ela está de boa com o trabalho dela. Ela entende aquele trabalho de fazer a teia, as teias bonitas, né? Aquilo é muito bonito para ela. Ela está tranquila com aquilo, né? E logo na primeira frase, o narrador indica que ela não parava de fazer teias. Ela trabalhava para caramba. Talvez mais do que a mãe, do que todo mundo lá junto, né? Mas não tinha utilidade. Oi? Ela não dava utilidade ao trabalho. Exatamente. Né? Na verdade, ela não dava a utilidade que a sociedade esperava, porque utilidade tinha, que era a arte, né? O belo. Ela disse, pergunta o que ela fazia? Faço arte. Arte? Exatamente. Isso mesmo. Arte. Ela fazia, é fazer, é trabalho, né? Isso mesmo. E fazia as teias de todos os tamanhos. Então, o problema é que ela não dava a utilidade que a sociedade estava esperando, né? Que era o que eles queriam lá, né? Então, a ideia do utilitarismo é muito forte. Tudo parece que precisa ter um fim útil. E a palavra útil é que talvez também esteja sendo questionada. O que é utilidade? Eu sempre me lembro de um conto, eu não coloquei aqui no texto, mas eu sempre me lembro quando eu li o meu conto, eu lembrei desse conto do Rubem Alves, no livro Histórias de Quem Gosta de Ensinar, que é sobre, acho que o Krenar, se eu não me engano, alguém falou disso semana passada, e a gente escuta tanta coisa que fica perdidaço. Alguém falou semana passada, acho que foi o Ailton Krenar, o que você vai ser quando crescer? Foi ele, prof. Foi ele, né? O que você vai ser quando crescer? E ele criticou essa frase. E o Rubem Alves tem um conto lindíssimo, em que ele critica essa pergunta: como o que você vai ser quando crescer? Você já é.
Se já é. A minha neta já é. Ela não vai ser alguma coisa, ela já é. E aí o Rubem Alves pega no conto e ele coloca assim, imagine um pai que tem um filho doente de câncer, em situação quase terminal, ele não pode dizer essa frase para o filho. E aí ele diz assim, se Deus quiser, no domingo a gente vai passear no parque. Porque, às vezes, as perspectivas, quando se tem uma doença muito séria, é até o domingo, é até a semana que vem. Então, como dizer como fazer? Essa pergunta é malvada, né? Se a gente pensa assim na criança. Então, tudo parece que tem que ter utilidade. Não é o prazer, o lazer, fazer a teia. Ela fazia com arte e a arte era a própria utilidade. Né? Ela recusava a utilitária vocação da sua espécie. Na verdade, não a vocação em si, que se refere à produção de teias, mas essa questão da utilização. O trabalho não é negado pela aranha, mas a fatídica consequência do trabalho. Ou seja, fazer teias para pegar comida e sobreviver. Né? Então, o que a gente faz com o trabalho? Eu acho que a pergunta que fica... E é isso que o Bia está discutindo, né? Exato. Como a gente caracteriza a relação com o trabalho. Exatamente. Então, eu coloquei assim, que não é o trabalhar que é questionado no ponto, mas o trabalhar para quê? É a relação que se estabelece com o trabalho. Exatamente. E a imposição social, né? Também, exatamente. Então, a necessidade do trabalho no texto não permite, parece que, né, aquela coisa de tem que trabalhar para sobreviver, tem que trabalhar para sobreviver, não permite enxergar a beleza da obra como fruto do trabalho. Quer dizer, não enxergar a teia, que é bonita, é trabalho, mas é um trabalho bonito, ficou uma coisa bonita. Né? A gente está dando aula, a gente não enxerga a beleza das nossas aulas, o carpinteiro mal e porcamente enxerga talvez a beleza do móvel que ele fez, da casa, a cozinheira às vezes não enxerga a beleza da comida que ela fez, no caso, o sabor, né? Então, a gente está tão angustiado por sobreviver, trabalha, o trabalho é necessário, ele é fundamental, mas perde, se torna insensível para a beleza do próprio trabalho que a gente realiza. E a aranha não, ela continua... O trabalho é uma coisa, Rosana, que eu quero que você enfatizou aqui, não é o saber, mas o sabor. O saber associado ao sabor. Exato. É isso mesmo. Eu acho que ele traz também, além dessa questão do utilitarismo muito forte, a crítica, né? A crítica à falta de sensibilidade à arte. A arte não é agradável, a arte não tem utilidade alguma. E ela fazia só por arte. Mas ela tinha que cumprir a função da espécie dela, como nós temos. E a gente passou um período aqui, né, recente, graças a Deus, que acabou, da desvalorização completa e absoluta da arte. Exato, exatamente, Ângela. Na verdade, eu só discordo de uma coisinha. A arte também tem utilidade, mas não utilidade naquele sentido de serve para quê? Né? Para ganhar o quê? Não, é a própria necessidade que nós temos de nos reconhecermos como pessoas que enxergam, como a Thaisa falou, né? O sabor, a beleza, deixar a vida da gente talvez um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho com muito mais sentido. Vamos combinar, né? Eu sempre Ele não via a arte como fim nem finalidade. Exato. A família não via, né? Não, a família não. A família via que nem a cigarra e a formiga. Ela está perdendo tempo. Ela está vagabundeando. E não estava, na verdade, né? Ela não estava. Ela estava fazendo mais teia do que todo mundo, na verdade. Né? Então, a necessidade... a aranha... peraí...
a aranha via beleza em sua obra, né? Não fazia teias por instinto, como ela diz lá depois, mas por arte. Contudo, eram teias inacabadas. É interessante que são inacabadas, né? Talvez como inacabadas são as obras de arte, gente. Fiquei pensando, por que estão inacabadas? Aí eu fiquei pensando, será que não tem a ver com a coisa da obra de arte? Que eu acho que aí eu vou recuperar bem o que o Bakhtin fala, né, sobre obra. A obra de arte, ela sempre se renova a partir de novos olhares. Sim. Então, de uma certa maneira, a gente não pode dizer assim, está acabada. Não está acabada, ela sempre de novo... A cada olhar, e nós temos o exemplo que você deu no início, né? A cada leitura, nós nos reconstituímos. E cada momento a leitura vai ressignificar outros valores. Exatamente, é isso mesmo. Então, por isso que eu não sei se o Mia pensou nisso quando ele fez esse... Possivelmente sim. Mas, assim, eu achei que ficou ótimo, porque dá a ideia de inacabamento da arte, né? Ela sempre vai ter continuidade. Um movimento, né? Um movimento, isso mesmo. Eu acho que é movimento. Ela vai sempre propiciar novas possibilidades de olhar. Ele diz assim, ao fio e ao cabo, ela já amealhava a porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs. Exatamente. Né? Então, ela que só queria isso, que a arte dela brilhasse as manhãs, como você falou, não é? Que você vê nas fazendas. Quando bate o sol é a coisa mais linda. É lindo, é muito bonito, principalmente quando elas estão com o fundo contra as árvores, é lindíssimo, né? E é interessante que ele coloca em algum momento que foi fazendo teias que aquela aranha, deixou as suas marcas, né? A arte deixa marcas. O trabalho também deixa marcas, né? Que marcas que o trabalho pelo trabalho deixa? A gente pode se perguntar. Às vezes não são marcas tão interessantes, né? Às vezes são marcas de cansaço, marcas até físicas, né? Então, o trabalho pelo trabalho deixa marcas distintas do trabalho quando a gente vê ele também como arte, né? Ele pode ganhar o sentido da arte. Interessante que ele coloca, depois lá quando a mãe fica, né, nervosa, e aí ela vai dizer lá em algum momento, ela diz que tem que tirar os mandos genéticos, aliás, que é para ela voltar, né, para ela atender a forte orientação genética, aos mandos genéticos, né? Então, é a aranha tem que fazer teia e ponto. E não percebe que ela está fazendo teias. Ela só não está fazendo, não está acabando, né? Não está dando aquela utilidade que os demais davam. Então, entre esses mandos genéticos está a coisa do ter um namorado. Ele vai falar dos mandos genéticos e, de repente, entra um namorado na história. E aí ele coloca, como é que fala? Aquele devaneio seria causado por falta de namorado. Gente, vamos combinar, né? Estamos aqui em Meninas. Quantas vezes a gente já não ouviu que precisa casar, né? Aquelas pessoas que não optaram por não casar. Quantas vezes na vida delas será que elas ouviram assim que precisa casar, que precisa ter filhos, né? Que se não tiver, alguma coisa está errada, né? Parece que coloca isso, que é uma questão social, como algo genético. Então, há um encantador, eu achei muito encantador, senso de humor na frase, quando ele coloca assim, a moça, quase como um escândalo, né? A moça seria até virgem, não tendo nunca digerido um machito. Porque a aranha come o macho. Brincadeira, né? Até com o verbo comer. E quando ele diz machito, né? Machito, exato. Machito. Eu achei isso aqui sensacional.
E organizaram o encontro, o amoroso encontro, né? Não o encontro amoroso, o amoroso encontro. É bem típico do Mia, né? De colocar o adjetivo antes. Ele faz isso com bastante frequência para dar força para esse adjetivo. É bem interessante isso. E é interessante observar também que quando a aranha se apaixona, porque ela se apaixona, né? Apesar de ter sido um encontro ajeitado na família, ela se apaixona. O seu amor consegue mudar o aranho. O aranho também mudou, né? O parceiro também mudou. E juntos eles passam a fazer arte, a enxergar a beleza das teias. Fazer movimentar a teia a ponto de provocar brisas. Eu achei genial isso. Né? A pergunta que diz ali... os dois deram-se os apêndices e dançaram ao som de uma brisa que fazia vibrar a teia. Ou seria a teia que fabricava as brisas? E aí a gente pode imaginar por que essa teia está produzindo brisas, né? Então a gente tem aqui a coisa do enredamento, né? Do amor, que também faz enxergar a arte. E olha que lindo, o namorado podia escolher uma teia, né? Um presente. O fruto do trabalho da aranha funciona também como uma prova de amor, né? Transformar o trabalho em algo amoroso, né? Num gesto de amor, né? Por que uma aranha precisaria da teia de uma outra aranha? Eu fiquei me perguntando, por que ela vai dar uma teia pro aranho? Ele sabe fazer aranha, ele sabe fazer teia, né? Ela doa o que considera belo, ainda que aparentemente inútil. Né? Aí eu entrei numa questão um pouquinho mais assim social, né? A opção que a aranha faz, ela trabalha, ela faz a teia, mas é vista pela sociedade como uma doença apanhada de outras criaturas. Em algum momento a mãe diz isso. É uma doença apanhada de outras criaturas. É interessante esse olhar sobre outras criaturas. Será que as outras criaturas fazem coisas que não são para a sua sobrevivência? Fiquei me perguntando, tem algum animal que, além de nós, que faz alguma coisa que não é para a sua sobrevivência? Talvez sim, né? Mas isso, ao final, a gente entende. Ele solta aí, feito uma teia, a gente enreda nessa teia, e ao final ele explica o que é. Exatamente. Uma coisa, essa de enredar na teia eu não me toquei, verdade. Então, olha só, é como se fosse uma doença, porque eles procuram uma cura para isso. Então, é como precisa ter cura, precisa ter tratamento, por vezes difíceis, dolorosos, né? E é uma doença que precisa ser combatida porque ameaça toda uma sociedade, a sociedade das aranhas. E por isso ela precisa ser extirpada. Então, a arte da aranha não tinha lugar no seu mundo. Por isso que ela foi transmutada em um ser humano. Como a aranha, ela não podia fazer arte. E não no lugar da arte na vida das pessoas, não no lugar da arte na vida das pessoas, porque estão em uma luta incansável e imutável pela sobrevivência, sem colorido, sem arte, só os afazeres diários o tempo todo. E aí fica, a arte é um improdutivo a fazer, que também não tem lugar entre os humanos, como a Ângela falou no final do conto. Quer dizer, onde que está o lugar da arte, né? E aí, assim, ser transformada em ser humano parece ser um castigo. Eu tive a sensação assim... como se fosse um castigo. Castigo. Sabe o que eu fiquei pensando? Que essa aranhiça, como ele diz, a aranhiça, ela tinha uma memória de quando ela foi gente, quando ela foi humana. Isso mesmo. Porque, aí ela volta a ser humana, porque quando a mãe diz, diz assim, o enredado, é porque a mãe fala que ela está agindo feito seres de outra espécie. Exatamente. Né? Outras criaturas. Quem seriam essas outras criaturas? Exato. Afinal, essas outras criaturas são os humanos. Os humanos, exatamente. E transformaram os humanos... Tem um pouco de memória aí, bem observado.
transformar os humanos em aranha. E o que é que ela faz? Porque ela tem essa memória, ela faz arte. O que ela faz pelos humanos. Isso é muito mesmo. lindo demais. É muito lindo, né? Então, tanto é que ele coloca em um determinado momento a mania de gente dela. Eles e a mania de gente é sonhar. Mania de gente. Produzir a partir do sonho. O que é a arte, né? Se não projetar uma realidade construída a partir dos sonhos. Mas é interessante que a dificuldade em relação... Uma relação entre os seres, né? Muito bonita. É interessante observar, no entanto, que a dificuldade em relação ao diferente, porque ela acabou sendo diferente, e que parece sempre descambar no afastamento, na exclusão, no distanciamento. Isso mesmo. Né? Então, e por isso que a arte ela fica seletiva pela incompreensão. Exato. Eu coloquei aqui, ela incomoda, não sabemos muitas vezes o que fazer com ela, não sabemos como lidar, né? Então, é mais fácil excluir, não enxergar, encaixar em outra categoria, né? Aqui eu me lembrei bastante do livro do Metamorfose, do Kafka, né? Em que a barata virou... esqueci o nome do personagem, vira barata. Mas era ele. Sim. Né? E é interessante que a questão da identidade também é muito marcada no final, né? Não lhe perguntam ali, ó, quem era. Não perguntam só quem era, o que faz, perguntam também o que fazia. Novamente aqui, né? O quanto é marcada, nós somos marcados, a nossa identidade é marcada pelas nossas profissões, inclusive como seres humanos também. E aí, de repente, a aranha fica eu estou terminando aqui já, tá, gente? De repente, a aranha fica desterritorializada. Não há lugar para ela, nem no mundo animal, nem entre os humanos. Então, por quê, né? Porque a arte não tem território, gente. Não há espaço para a arte. Ela ultrapassa a barreira, né? Ela ultrapassa barreiras, isso mesmo. Então, a aranha, como alguém que produz arte, por consequência, fica sem território, né? E aí também me chamou a atenção o modo como esse Deus dos bichos, né, por conta, obviamente, também da minha história, interessante como esse Deus dos bichos é introduzido no conto. Ele aparece como aquele que conserta o que parece que foi estragado, inclusive recebendo a reclamação da fabricação daquela espécie. Interessante, gente, que a palavra é fabricação, não é criação. Porque fabricação nos remete também à ideia de fábrica. E aquele trabalho né, impensado. Pô, será que Deus fez um negócio impensado? Né? Então, aparentemente, parece ser um Deus democrático, né? Porque ele coloca lá no começo. Ele quis saber o que ele poderia fazer. Não, mas ele não é Deus, ele deveria saber o que fazer com a criatura dele, né? E aí o final é muito surpreendente. Né? Os humanos fazedores de arte tinham sido transmutados em bichos. Vejam, é bicho, não é animal. O Mia não usa a palavra animal, ele usa a palavra bichos. E aí eu me lembrei na hora A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E que é aquele livro que vai, né? Os bichos vão se revoltar. Vão se revoltar. A revolta dos bichos. Né? É muito interessante. Mas é uma coisa interessante, veja, os bichos vão se revoltar e vão agir como humanos. Exato. Os humanos foram transformados em bichos. Só que essa bichinha, por ter memória, no fundo, ela era humana. Aí ela volta para falar da arte e não é aceita. Né? Então, é muito interessante isso. E né? daí ela volta a ser bicho. Não é? Esse ciclo, não é? Exato. Eu vou terminar justamente com essa questão do ciclo. É muito interessante, porque ficou circular mesmo, né? Então, há uma indicação de que não... em seguida, há a indicação de não se saber qual é o bicho.
mas que poderiam ser as aranhas. Interessante, poderia ser, provavelmente, a aranha, né? E aí, realmente, é bem isso, Ângela, é um círculo, ele se fecha. E aí eu fiquei hoje, gente, eu juro para vocês, eu fui nadar agorinha, e daí no chuveiro, né, para voltar para casa, eu me lembrei de um negócio. O título é Infinita. Aí me lembrei do infinito. Isso aí, o infinito. Por que é essa coisa do infinito, né? Ele vai e volta, ele vai e volta. Não tem fim. O conto acaba não tendo fim, né? Então, eu acho que o que ficariam algumas perguntas. Eu deixaria 2 perguntas, né? Quais as nossas escolhas possíveis em relação ao E a pergunta que eu faço, qual a diferença entre humanos e os demais animais? O trabalho sem arte, mas com reconhecimento, porque as pessoas enxergam, entendem qual é o trabalho, ou o trabalho que produz arte ainda que gere estranhamento, né? Quais as nossas opções? Aquele trabalho do cotidiano e que a gente já não consegue enxergar mais nada, é só sobrevivência, ou mesmo nesse trabalho cotidiano enxergar possibilidades, inclusive, de dar presente, né? De servir como uma oferenda de amor. Né? É isso que eu pensei, mas eu achei muito legal as falas aí as colaborações. Até me lembrou, nessa coisa do círculo, lembrei daquele filme Planeta dos Macacos, né? Que quando chega bem no final, a última cena, que aí eles veem a estátua da liberdade ali, né? E aí você diz assim, caraca, né? Essa circularidade que o Mia propõe no texto faz a gente lembrar muito disso, né? A gente é aranha ou a gente é ser humano, né? Gente, eu agradeço muito. Tenho que sair daqui para ir para a sala de aula. Tá bom, obrigada, Thaís. Muito provocador. Tchau. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, professor. Não sei, Isadora, a gente pode ficar um pouquinho ainda ou você também tem que ter aula, né? Eu tenho que ir para aula, mas eu vou às 7, se precisar, eu fico aqui mais um pouquinho. Mas você sabe o que eu achei maravilhoso, Rosana? É que eu li o conto, achei muito bonitinho, achei muito tocante, achei assim. Mas quando você começou a pontuar, sabe? Como ele é muito mais rico do que a primeira leitura. Não, Ângela, eu tive a mesma ideia. Eu disse assim, cara, deveria fazer um clube do conto de todos os contos, não só do Mia, né, mas de todos, porque a gente enxerga coisas, quando você é obrigada a falar sobre, você enxerga coisas que eu não enxerguei isso. Tanto é que desse livro, os 2 contos que eu sempre leio, aqueles que eu mencionei, né, o Sai a uma Rotada e o menino que... Acho que isso eu li para vocês já, né, o menino que escrevia versos. Isadora. Sim, esse é seu. É lindo. Né? Então, obrigada, Laura. Foi muito legal e é um conto pequeno. Eu cheguei hoje, juro para vocês, uma hora eu olhei, abri a página e olhei até, eu nunca olho o número de página, né? Fui olhar o número da página, meu Deus, só tinha 2 páginas, né? Se tirar ainda o pedaço, aí dá 2 páginas. Mas ele diz tanta coisa que é um conto no sentido pleno da palavra, né? Dizem as más línguas que o conto é o gênero mais difícil que se tem de escrita, né? Porque você tem que dizer muita coisa em pouco espaço, né? E o Mia foi primoroso nesse conto, né? Porque ele fez em 2 páginas um tratado sobre o trabalho e a arte, né? O trabalho, a arte, o estranho no ninho, ela era uma estranha no ninho, a incompreensão, né? O bitolamento da educação, da cultura, né? A cultura da aranha é fazer teia com a finalidade. Então, ele traz muitas coisas, a desvalorização da arte, a incompreensão, e
E um lado pobre do ser humano, que é os que eram artistas virando bicho. Provavelmente aranha. Né? Então, assim, é como se ele denunciasse muita coisa de uma forma tão poética, que isso é muito dele, né? Esse jeito poético de falar. É típico dele, né? É bem típico dele. Os livros dele seguem essa vibe. Claro que aí os romances são menos... não são tão intensos, né? Porque aí ele vai diluir toda a temática num texto um pouquinho maior, mais expandido. Mas essas brincadeiras que ele faz com os títulos, né, com os contos, né, com as palavras, ele faz ao longo de toda a obra dele. O último livro dele que eu achei que eu não reconheci ele, né? Esse Mia Couto, que brinca com as palavras, na última obra dele, que é o Mapeador de Ausências. Ele ficou muito... não ficou tão poético, né? Mas nas outras obras dele, o Terra Sonâmbula, que é a grande obra dele, eu lembro, assim, dos contos, tem um outro que eu gosto muito, Histórias Abençonhadas. Você já tem na sala, né, Isadora? Adoro esse título. Para mim, é um dos melhores livros de contos dele, que eu já cheguei e joguei, assim, lendo. Eu fiquei com raiva dele, Ângela, eu fiquei com raiva. Eu joguei o livro na mesa e digo, pô, que droga! Vai escrever bem, assim, na cochichina. Porque a gente fica pensando, como é que o cara consegue? É verdade, como ele consegue. Mas você estava falando assim, que era difícil pronunciar aranhinha, mas não é aranhinha, é pior ainda, é aranhiça. Aranhiça. Aqui, Aranhiça? Onde eu estou lendo, é uma aranhiça. Entendeu? Não, no meu tá aranhinha. Ah, aqui está aranhiça. Olha que engraçado, no final do segundo parágrafo. Todos sabem, menos a nossa aranhinha. No final do segundo parágrafo. Ah, mas aí depois, olha só, 3 linhas depois ele coloca, nem observei isso, mas a jovem aranhiça. Aranhiça com C cedilha. Aranhiça, eu tô achando que ele tá brincando com a palavra. No segundo parágrafo, prof? No meu, tá, no segundo, final, na última linha do segundo parágrafo. Todos sabem, menos a nossa aranhinha. O meu também tá aranha. Pronto, mais abaixo, no outro parágrafo, ela que começa para a mãe aranha, aquilo não passava de mau senso, aí embaixo tem, mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos. Aranhiça. Ainda é mais carinhoso do que aranhinha, porque aranhinha é só uma aranha pequena. Aranhiça é tão doce, não é? É verdade. Agora eu fiquei até, olha só, dá até... Ah, e lá no final ele também volta para aranhiça. Que interessante esse aranhiça. Não tinha me chamado, não observei, olha só. Eu achei Meu Deus, parece aqueles textos que quanto mais você lê... Sim. Que interessante. Engraçado. E esse é um dos livros que eu não tenho dele, já dei de presente. E não tenho esse dos contos da Miçanga, não. Ele é muito bom. Eu sempre recomendo ele para começar a comer. Quer começar a comer, começa com esse. Né? Que ele é mais tranquilo, assim. O Terra Sonâmbula é maravilhoso, mas é bom ler outras coisas antes dele para se acostumar com a linguagem. Né? Isso. É como a da Leoa, não é? Eu adoro aquele livro, meu Deus, A Confissão da Leoa. Gente, para mim, é um dos melhores livros dele, A Confissão da Leoa. Gente, eu preciso ir para minha aula. Mas foi muito incrível, prof, foi maravilhoso. Eu nunca tinha lido, daí eu li o conto hoje para o encontro e foi, maravilhoso, valeu super a pena. Então, tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Rosana. A gente se vê de novo. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom. Boa aula. Obrigada, prof. Tchau. Obrigada a você.
Obrigada.